Olá, boa noite. Hoje, 16 de outubro, é o Dia Mundial da Alimentação. A data remete ao surgimento da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura em 1945, mas é celebrada desde 1979. Várias ações acontecem no mundo todo para conscientizar a respeito da importância de combater a fome e garantir a segurança alimentar. Ainda nesta edição, você confere as vagas disponíveis no mercado de trabalho em Uberlândia. O Jornal da UFO começa agora. Hoje é Dia Mundial da Alimentação e a gente começa essa edição do Jornal da UFO com uma reportagem sobre como a falta de uma alimentação equilibrada pode comprometer a saúde. O preço da alimentação às vezes dói no bolso e esse prejuízo a gente percebe rápido. Mas o que comemos também reflete na conta da saúde, que pode acabar no vermelho a longo prazo. Conversamos com um endocrinologista sobre 3 doenças diretamente relacionadas à alimentação. A obesidade é um exemplo. Quase 20% dos brasileiros são obesos, segundo o Ministério da Saúde. Tem alguns pacientes que têm os genes que levam mais facilmente ao ganho de peso e outros não. Então, a genética, quando o paciente vem de história familiar, não tem como a gente mudar. Tem como mudar o ambiente das pessoas. Mudar o ambiente é estimular a prática de exercícios físicos regulares, orientados, então pelo menos 150 minutos de exercício por semana, incluindo aeróbico e anaeróbico, ou seja, musculação também junto. E a alimentação. Quando eu digo alimentação, em relação à obesidade, é uma dieta equilibrada. Dietas radicais não funcionam, a adesão é a curto prazo, não vai me levar a benefícios a longo prazo. Então a dieta tem que ser equilibradamente em proteína, gordura, fibras e hidrato de carbono. Então, dietas radicais devem ser evitadas. Diabetes também é um problema que atinge muitos brasileiros. Mais de 13 milhões, segundo a Associação Brasileira de Diabetes. A diabetes é quando a gente tem uma deficiência na produção de insulina, lá no pâncreas, né? Muitas vezes as pessoas têm deficiência e têm resistência à ação da insulina. São os 2 fatores. Isso é o mais comum, que é o diabetes do tipo 2, que são 90% em média. 10% está relacionado com diabetes do tipo 1. Diabetes tipo 1 é aquela diabetes que as pessoas não produzem insulina desde a infância ou da juventude. E o problema não é reflexo só do consumo de doces. Esse diabetes tipo 2 está relacionado com ganho de gordura na cintura, gordura visceral. Então, quando você ganha peso, você ganha cintura, e essa cintura aumentada causa resistência à ação da insulina, que já está diminuída e tem dificuldade de agir. Então, é importante os alimentos, não só os açúcares ou os doces, as gorduras, porque as gorduras, além de serem mais, elas também fazem o ganho de peso, e esse ganho de peso causa resistência também à ação da insulina, o que facilita o desenvolvimento do diabetes tipo 2. Outra possível consequência da alimentação pouco equilibrada pode ser a dislipidemia, mais conhecida como colesterol alto. A dislipidemia é alteração no nosso sangue de colesterol. Vários alimentos, geralmente de origem animal, têm a ver com a alteração do colesterol. Lembrando que, mesmo que pessoas comam com gordura animal, podem não ter colesterol alto. Isso é uma raridade, mas pode acontecer. Mas, geralmente, quando as pessoas aumentam a ingestão de gordura saturada, você acaba aumentando o nível de colesterol. E o colesterol ruim, o chamado LDL, esse colesterol que é o impactante. Esse é que aumenta a chance de ter infarto, esse que aumenta a chance de ter o famoso AVC. O especialista acredita que a alimentação é questão de equilíbrio. Muitas pessoas me perguntam aqui no consultório, né, os pacientes, mas eu não posso comer um docinho, não posso comer um chocolate, um churrasco, uma picanha, uma fritura? Claro que pode, de forma equilibrada. Você está num evento, numa festa, como é que você não vai, né, experimentar uma guloseima? É quase impossível. Mas a rotina na sua casa, o dia a dia é que é importante. Você com a sua família, educar os seus filhos, alimentação adequada, balanceada. Isso é muito importante sempre para evitar uma série de doenças e para aumentar a longevidade. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o cardiologista do Hospital de Clínicas de Uberlândia da UFO, Vilmar Pereira. Boa noite, Vilmar. Obrigada pela presença. Boa noite.
Também ao meu lado está Cláudio de Lima Barbosa, que é nutrólogo. Boa noite, doutor Cláudio. Obrigada pela presença. Bom, segundo o diretor-geral da ONU, a gente está testemunhando uma globalização da obesidade. Como é que você vê essa questão? A obesidade é um problema epidêmico, ou seja, está acometendo todas as classes sociais, sexo e idade, ou seja, toda a população. Porque nós vivemos hoje, fundamentalmente, Daniela, no mundo que dizemos ser obesogênico. Tudo ajuda para ganhar peso. De fato, a nossa sociedade é muito consumista e o apelo gastronômico, o apelo para se comer bem, com paladar, com prazer, ele é um dos veios da economia de mercado. E isso, então, cria, através da propaganda, da mídia, todo um clima que as pessoas, de fato, perderam o autocontrole. A pessoa come porque tem que comer, come porque está na hora de comer, mas nem sempre o faz por um apetite verdadeiro. E como eu brinco com os pacientes, você vai à churrascaria, paga caro na churrascaria e quer dar prejuízo para o dono da churrascaria. Isso não é modelo de saúde, porque nós estamos exagerando na quantidade, isso vai trazer problema. Fora a questão da qualidade do que se come, porque de fato a alimentação processada, o que a gente chama de alimentação não de verdade, né? Temos que comer comida de verdade. Infelizmente, essa alimentação processada, muito rica em alimentos concentrados, adicionados de gordura, cremosa, muito palatável e açúcares, ela agrega muito valor calórico aos alimentos. Então, é muito fácil você ganhar peso numa população que, nos últimos séculos, se exercita muito menos, por toda a comodidade da vida moderna. É junção de dois fatores. Exatamente. Né? Comida, muita oferta de comida, né, doutor Vilmar? E menos exercícios físicos, né? A reportagem mostrou ali algumas doenças diretamente relacionadas à má alimentação, mas existem várias outras, né? Com certeza. A hipertensão arterial é uma delas. Os alimentos já processados, como o doutor Cláudio mostrou, eles têm uma grande quantidade de sódio. Então, o sal é prejudicial à alimentação como um todo, à saúde como um todo. Por exemplo, os índios primitivos, a chance de hipertensão deles é próximo de zero, porque eles só comem comida natural. Então, isso é muito importante. E o sal em si está associado a algumas doenças, onde alguns países eles têm cultura de colocar alguns farináceos com grande quantidade de sal, a prevalência de hipertensão é muito maior. Então, o sal realmente é um grande vilão nessa questão. E os enlatados em geral, além dos açúcares, né? Então a comida industrializada, ela tem que ser preterida da nossa mesa, se possível. Quando a gente fala, como você estava falando de alimentação equilibrada, né? Nós falamos na reportagem, como que a gente pode conceituar, definir uma alimentação equilibrada? A alimentação equilibrada é o conceito da alimentação que nos dá segurança alimentar e nutricional. Essa é uma pergunta que sempre vem à cabeça do paciente: o que comer? A gente precisa contextualizar em relação à tolerância. A dieta ideal, Daniela, é a dieta individual, porque nem tudo convém a todos. Nós sabemos, por exemplo, que o repolho é um alimento saudável, mas nem todo mundo digere bem e tolera o repolho. Às vezes ele vai provocar muitos gases, incômodo abdominal. Para aquela determinada pessoa não seria o melhor. Então é importante, para isso existem os profissionais habilitados, né, para trabalhar essa orientação, quer seja a nutricionista, o médico nutrólogo, para se formar um cardápio que garanta segurança alimentar e nutricional e boa tolerância. Agora, qual é esse cardápio? Nós não precisamos inventar muita moda, não precisamos importar alimentos de outras culturas. Na nossa alimentação caseira, mineira, brasileira, é possível ter um pouco de tudo que nos dê segurança alimentar e nutricional. Porque se um determinado cardápio ou dieta emagrece trazendo doença, diminui a pressão arterial, trazendo risco em outro sistema orgânico, isso não é uma chamada alimentação harmônica que nos traga segurança alimentar e nutricional. Claro, eu acredito que hoje a gente vai poder falar um pouquinho desse cardápio.
As dietas radicais devem ser evitadas, como disse o endocrinologista, né? Como é que você vê essa questão de uma alimentação equilibrada, principalmente para o coração, doutor Vilmar? Olha, as grandes evidências hoje na literatura mostram que o equilíbrio realmente é o que ainda nós devemos perseguir, ou seja, os extremismos não funcionam. Dietas que você priva demais um determinado alimento, por exemplo, dieta que você priva demais carboidrato, ou dieta que você oferece muito carboidrato, né, e diminui outros alimentos, eles têm uma mortalidade mais aumentada nesses extremos. Então a chave é o equilíbrio. E alimentos, alguns pacientes, alguns estudos que mostrou até uma diminuição de mortalidade, eles observaram o seguinte, que é uma grande, hoje o açúcar, ele promove o mal não só pela obesidade, por processo metabólico intrínseco. Ele induz uma maior liberação de insulina pelo pâncreas e essa insulina ela é deletéria. Ela provoca um efeito oxidativo, ela tem várias alterações metabólicas indesejáveis. Então, nesses estudos mostrou que quando você tem uma dieta com baixa diminuição, um pouco mais de carboidrato, não é extremo, uma diminuição de carboidrato, ou seja, comer menos açúcares, e as gorduras que você alimentar, ela provir de vegetais associado à fibra, né? E você induz até aumento da longevidade. Então, isso é um ganho muito interessante. E outra coisa importante, até redução de infartos e derrame cerebral. Isso é um estudo muito interessante que reduz a chance de infarto até em 70%. Pensa, infarto nem sempre mata, mas a sequela é muito grave. Então, viver bem é contextualizar tudo que você pode usufruir da vida. Uma pessoa com AVC, ela pode não morrer, mas ela vai ter sequela, tá certo? Então, o próprio infarto, né, a obesidade, associada aos outros fatores, aumento do colesterol, resistência à insulina, aumento de pressão arterial, ele tem maior risco de infarto, tá? E alguns pacientes apresentam uma doença mesmo sem o açúcar estar aumentado. A gente observa a aterosclerose acelerada em alguns pacientes, que ao acompanhamento desses pacientes, a gente vai perceber que eles se tornarão diabéticos com o passar do tempo e que a aterosclerose já está presente. Então, nem sempre a aterosclerose aparece mais evidente quando o paciente tem a glicose aumentada. A glicose aumentada, às vezes, é um processo do diabetes. Então, hoje, as evidências mostram que diabetes, às vezes, você pode ter alterações em aterosclerose muito mais precoce do que se imaginava. E falando de obesidade, como foi mostrado na reportagem, existe um fator genético, a gente precisa destacar isso? Sim. Como é que é isso? E os estudos, eles têm avançado nesse conhecimento, especialmente depois do genoma. Essa é uma área da nutrologia conhecida como nutrogenômica, no qual a gente tenta identificar a tolerância e susceptibilidade do paciente a uma determinada dieta e nutriente. Agora, existe sim famílias com tendência à obesidade, por exemplo, o padrão ginoide de obesidade, que é o abdômen em forma de pera, não há dúvida que ele descende de uma mutação que ocorreu na raça humana há 10 mil anos atrás, numa época de fome, de cataclisma na Europa. De fato, essas famílias cujas mulheres têm o quadril largo, um abdômen em forma de pera, do tipo ginoide, diferentemente do abdômen em forma de maçã androide, é uma obesidade mais difícil de perder, embora menos perigosa para o coração, do que a obesidade central androide em forma de maçã. Mas não há dúvida, a mulher, especialmente a mulher, pode ocorrer em homem, que tem esse padrão, ela precisa se conscientizar que vai ter que aderir mais ao tratamento e ter força de vontade. Porque eu sempre digo, Daniela, emagrecer nesse mundo consumista, obesogênico e cheio de estresse, porque estresse engorda, não é fácil. Agora, completando a sua primeira pergunta, eu sempre gosto, quando a gente está falando para o público em geral e também para o paciente no dia a dia, fazer continhas rápidas que explicam como é importante fechar a boca, comer menos. E como disse o Vilmar, ter uma alimentação equilibrada, porque do contrário fica muito difícil a longo prazo não engordar sem parar.
Porque como o metabolismo vai caindo com as décadas de vida, e é esperado um ganho de 2 a 4 quilos cada 10 anos a partir da terceira década de vida, se você não tiver um ritmo de cuidado, infelizmente, não é a norma, nem esperado, vai se engordando sem parar e aí aumentam todos os riscos de mortalidade, como o colega colocou. Então, para que eu emagreça apenas 1 quilo, eu preciso queimar na caminhada ou na academia em torno de 7.700 calorias, ou deixar de comer isso no cotidiano da minha vida. Então imagine, qualquer um de nós que não seja um atleta de alta performance vai gastar num exercício mediano de 350, 400 calorias. Então eu, Cláudio, se estiver praticando o meu exercício físico, para me queimar 7.700 calorias, eu vou ter que jogar tênis ou nadar por 1 hora, 11 dias seguidos, para emagrecer apenas 1 quilo. Então, se eu não conseguir ingerir menos, um pouquinho menos do que o meu corpo gasta, e existem aparelhos no consultório do nutrólogo, da nutricionista, que permite esse cálculo preciso, que é o valor calórico total, a cada dia eu não fizer um déficit do que eu como e me exercitar um pouco, das duas umas. Ou eu terei que fazer dieta restritiva, nós vamos já falar sobre elas, que são os vários tipos de jejum, ou eu vou ter que viver na academia. Quem consegue fazer isso por muito tempo? Muito difícil. Por isso que a adesão é baixa. Agora, não há dúvida que o que mais emagrece é comer muito pouco. Os pacientes que mais emagrecem hoje são os pacientes da cirurgia bariátrica. O paciente fica 6 meses comendo em torno de 600 a 800 calorias dia, que é conceitualmente uma dieta de jejum, por meses. Por isso eles emagrecem tanto. Mas houve uma cirurgia desabsortiva, verdadeiramente mutiladora, que tira a fome na marra. Por que os spas fazem tanto sucesso em todo o mundo? Porque o paciente se submete a uma dieta de 400 a 800 calorias por algumas semanas. A questão é, isso se sustenta? Se não houver segmento com profissional habilitado, não só não se sustenta, como há riscos, inclusive de arritmia cardíaca fatal, que são os casos, poucos, descritos na literatura, das dietas de jejum provocando o óbito. E muita gente está fazendo aí a torto direito, sem acompanhamento por um profissional habilitado. Então não há dúvida que para emagrecer tem que comer menos. Mas cuidado com essa dieta. Não há dúvida, porque há inúmeros riscos que podem advir dessas chamadas dietas mais radicais. E já a gente continua falando desses perigos. Vamos conferir agora como fica o tempo em Uberlândia e outras cidades da região amanhã. A quarta-feira em Uberlândia deve ser nublada. A máxima será de 30 graus e a mínima de 21, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 22 e máxima de 32 graus em Ituiutaba. Também deve chover durante a tarde e a noite. Em Monte Carmelo deve fazer calor. Máxima de 31 e mínima de 21 graus. Há 87% de chance de chover. Em Patos de Minas, as temperaturas serão mais baixas. Mínima de 17 graus e máxima de 25. Pode chover durante o dia todo. Máxima de 28 graus e mínima de 20 em Araguari. A possibilidade de chover é de 80%. Se você tem alguma dúvida, mande mensagem para a gente pelo WhatsApp 996397880. Na volta, a gente continua a nossa entrevista e tem perguntas da população. Ainda hoje, você confere as vagas disponíveis no mercado de trabalho. A gente já volta. Estamos de volta. Veja agora algumas oportunidades de trabalho em Uberlândia. Vagas para motorista de ônibus urbano. É preciso ensino médio completo, experiência de 6 meses na área e carteira de habilitação D. A remuneração é de R$ 2.033. Tem vaga para conferente de mercadoria. É necessário ter ensino médio completo e experiência de 6 meses. A remuneração é de R$ 1.300. E também tem vaga para motorista de caminhão guincho. É necessário ter experiência de 6 meses, ensino médio completo e carteira de habilitação D. A remuneração é de R$ 1.800. Tem
Tem oportunidade para eletricista de instalações. É necessário possuir ensino médio completo, carteira de habilitação B e experiência de 6 meses na área. A remuneração é de R$ 1.400. Também tem vaga para costureira geral. A empresa exige ensino médio completo e experiência de 6 meses. A remuneração é de R$ 1.187. Ficou interessado em alguma vaga? É só cadastrar o currículo no Cine. O Cine fica na Avenida Nicomedes Alves dos Santos, número 136, no centro. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Lembrando, hoje o Jornal da UFO fala sobre o Dia Mundial da Alimentação. E tem gente com dúvida, vamos ver a pergunta da Júlia. Oi, então, eu queria falar sobre o achocolatado. É porque uma amiga minha, ela começou a comentar sobre as doenças e coisas que podia causar tomando achocolatado, e eu fiquei meio assim, porque eu tomo todo dia, eu venho todo dia aqui comprar, eu queria saber se tem alguma coisa ruim, se traz algum mal para a saúde, coisa do tipo. Achocolatado, a questão é a quantidade de açúcares ou não? O achocolatado em caixinha é um alimento industrializado. E, infelizmente, a indústria, ela está sendo motivada até por legislações que estão sendo revistas no que tange a adição de açúcar e sal nos seus produtos. Mas se você ler a caixinha lá, a orientação nutricional da maioria dos achocolatados, você verá que ele tem uma quantidade enorme de sacarose, de açúcar, como os sucos, né, nas embalagens Tetra Pak. Esse é um problema, porque a gente sabe que o chocolate é um alimento que tem propriedades funcionais, sabemos. Os flavonoides do chocolate, existem evidências que eles favorecem inclusive o aparelho cardiovascular. O chocolate é um alimento bom, em pequena quantidade. Por isso que era importante a ingestão do chocolate mais puro possível, com alto teor de cacau, portanto com menos açúcar. O achocolatado de caixinha, infelizmente, é uma bomba calórica. E aí que entra as questões dos problemas de saúde que a gente já estava falando, que é o açúcar comum mesmo, né, doutor Vilmar? Sim. A Daniele, outra estudante da UFO, também tem uma dúvida, vamos conferir. Eu gostaria de saber assim, quais são os benefícios que uma pessoa que mantém uma alimentação vegana pode ter para a sua saúde, os benefícios assim, em geral para o meio ambiente, para a sua saúde, e quais os principais cuidados que a pessoa deve ter quando adota esse tipo de alimentação sem nenhum produto de origem animal. São duas perguntas, na verdade, né? Primeiro, os benefícios do veganismo e segundo, os cuidados com esse tipo de dieta. O que a gente pode responder para ela, doutor Vilmar? Olha, o veganismo não é uma dieta completa, como muito bem explicou o doutor Cláudio. Ela não é uma dieta da evolução humana. Em tese, uma pessoa ao longo do tempo, ela não viveria sem uma indústria, sem um suporte extra, se vegano com exclusividade. Porque tem alguns benefícios com a dieta vegana por curto período de tempo? Tem sim, em saúde tem. Eles reduz a resistência à insulina, ele melhora a resposta do próprio organismo à insulina, diminui a resposta, melhora a questão da gordura visceral, tá? A gordura dentro do abdômen, tá? Até estudos mostrando que diminuição de hipertensão arterial, porque é uma dieta em tese com baixo sódio, ela tem alguns benefícios, mas ela sozinha, ela não é completa, não é uma adesão completa. Nós precisamos de alimentação de origem animal. Infelizmente, nós temos essa necessidade. Por exemplo, com vitamina B você não tem dos vegetais, né? Você tem proteína, você tem caloria, mas você não tem algumas vitaminas que não tem, que são essenciais. Então, ela em si não é uma dieta completa. O doutor Cláudio tem alguma área nesse conhecimento interessante sobre Qual a sua opinião? A gente precisa ou não de uma dieta? Então, essa é uma questão controversa porque entra em aspectos doutrinários, psicossociais, até da área da ecologia. Mas deixando isso de lado, vamos falar no que tange a questão do risco nutricional. A dieta vegana, como bem disse o Dr. Vilmar, é uma dieta de exceção porque nesse caso é exclusivamente de origem vegetal. O vegetarianismo ovo-lacto vegetariano, portanto, tem o ovo, tem o leite e seus derivados, ele comprovadamente é tão bom para a saúde que, em média, o vegetariano convencional, não o vegano, ele vive mais do que a média da população carnívora.
Mas quando nós estamos falando de uma dieta mais restritiva, como a dieta vegana, aí existem riscos sim. Foi feito um grande estudo na Alemanha com veganos, não fumantes e não sedentários. E o risco cardiovascular foi maior nessa população que não fumava e se exercitava do que em quem comia carne, por conta da deficiência da vitamina B12. A gente sabe que a B12 e a B9, ela está ligada a uma molécula, que é a homocisteína, que aumenta o risco cardiovascular. E nesse caso desse estudo, um derivado do mau colesterol, a apolipoproteína A1 e a homocisteína foram maiores nesse grupo. Então, se a pessoa não souber suplementar, e tem que suplementar, vitamina B12, o ferro, por exemplo, ele é muito mais facilmente aproveitado pelo nosso corpo das fontes animais, que é a história do ferro M e ferro não M. Ah, mas tem ferro em folhas verdes escuras. Ele é muito pouco aproveitado numa couve, em comparação com uma carne. Então, o risco da deficiência da vitamina B12, também da B9, do zinco, que é fundamental na textura dos cabelos, das unhas, na resistência às doenças, e na questão do ferro, isso é a base do risco nutricional que um vegano estrito pode apresentar, em média, especialmente a longo prazo, fora às vezes o emagrecimento extremo. Porque, claro, como disse o Dr. Vilmar, por emagrecer muito mais do que uma dieta convencional, resistência insulínica, síndrome metabólica, até muitos tipos de cânceres diminuem. Mas nós temos esses outros riscos que podem surgir quando a pessoa não tem uma orientação, e aí a orientação tem que ser muito bem feita pela nutricionista ou nutrólogo, e frequentemente a suplementação dessas vitaminas e do ferro por medicação. Esses seriam os cuidados, então, que a entrevistada perguntou. Exatamente. Com a dieta vegana. Perfeito. E falando do jejum intermitente, né, eu gostaria que os dois falassem quais são os perigos, os riscos desse jejum intermitente. Então, o jejum é uma prática milenar de todas as populações e civilizações, é uma área médica respeitada e conceituada em toda a Europa, e que chegou no Brasil muito atrasado, mas chegou. E nos últimos tempos a gente tem visto até muito apelo na mídia por esse tipo de dieta de muito pouco valor calórico. Infelizmente, as meta-análises, revisões sistemáticas dos estudos mais recentes não mostraram que o jejum intermitente emagrece mais a longo prazo do que quem faz a dieta convencional da sua nutricionista. Precisamos de mais estudos para comprovarem isso. Agora, existem benefícios metabólicos, inclusive na área cardiovascular. Mas tudo que, digamos, sai um pouquinho da norma, a gente tem que ter bom senso para indicar. Os estudos têm mostrado de forma clara que, conforme a genética do paciente, ele tolera mais um tipo de exercício do que outro, aeróbio, anaeróbio, concorrente, intervalado. Outras pessoas toleram uma dieta com mais proteína, outras com menos. Outros vão tolerar mais, por exemplo, a tão falada recentemente dieta cetogênica para emagrecer. Mas por isso que tem que ser bem avaliado, porque nem tudo convém a todos. Quantos pacientes emagrecem além da conta? Quantos começam a ficar sonolentos e deprimidos? Exatamente pelos riscos nutricionais e metabólicos que uma dieta mal orientada e indicada pode trazer. Outra questão importante que a gente precisa falar é desse jejum intermitente. Os riscos do ponto de vista cardiovascular que o Dr. Cláudio citou, quais seriam esses riscos, Dr. Vilmar? Olha, a desnutrição em si, ela pode causar, uma vez que você chega no extremismo e no período de jejum, você pode colocar desde desidratação, né, que é uma dieta em jejum, tem gente que se priva. Pacientes mais idosos, por exemplo, eles têm dificuldade em perceber a necessidade de água. Então, você pode ter pacientes que fazem jejum, uma das consequências é até desidratação. Ele tem uma queima de gordura muito grande, tem paciente que faz até cetoses, tá certo? É uma situação de organismo, e pode até aumentar o potássio plasmático em algumas situações. Em tese, poderia levar até arritmia cardíaca. Então, essas coisas, o jejum tem os seus perigos. A hipoglicemia, é claro que no jejum o organismo lança mão de compensar esse açúcar por sangue, né? Mas uma glicemia prolongada, se for, por exemplo, a gente não pode esquecer que tem alguns pacientes com doenças que fazem dieta exagerada. Por exemplo, você imagina um diabético fazendo uma dieta, usando, que isso é claro que essas pessoas fazem muito isso sem acompanhamento. Esse aqui é o perigo.
uma dieta exagerada, e ele entra uma hipoglicemia importante. Ele entra num coma. Então, e glicose é muito importante para o cérebro. A gente brinca do açúcar, mas o açúcar é fundamental para a vida. E o cérebro se alimenta de glicose, fundamentalmente. E se conforme os níveis de glicose estão extremamente baixos, além do coma, ele pode baixar ainda mais e causar dano cerebral irreversível. Então, ele vira o que se chama de sabuco. Ele recupera depois, funciona normal, só que o intelecto dele está lesado irreversivelmente. Então, essas coisas são complexas e por isso que fazer as coisas de achismo ou de modismo sempre é perigoso. E nós temos que preocupar com a alimentação que ela possa ser desempenhada e praticada ao longo da vida. Por isso, hoje não é uma dieta, é uma educação alimentar. Por isso é o processo que ele tem que passar a fazer parte da sua vida. Porque se for assim, não tem sentido. Não se sustenta. Não se sustenta. Você tem um peso, um ganho, um sucesso e depois ele volta de novo. Aí é que eles ficam esse picho em coi. Infelizmente, nosso tempo acabou, tem muita coisa ainda para ser falada, mas em outra oportunidade a gente volta a conversar sobre alimentação. Queria muito agradecer a presença do Dr. Cláudio, obrigada pelas informações. Sempre à disposição. Obrigada também, Dr. Vilmar, pela entrevista. Muito obrigado. Amanhã o Jornal da UFO fala sobre Outubro Rosa, campanha mundial de conscientização sobre o câncer de mama. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, a estimativa de novos casos para cada ano do biênio 2018-2019 é de quase 60 mil. Vamos falar também de várias pesquisas da UFO sobre prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de mama. Boa noite para você e até amanhã.